E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Janaína. Eu passei um tempinho sumida aqui, né, do YouTube, dos vídeos, mas eu voltei para responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram sobre odontologia. Então aproveita, se você não me segue lá no Instagram, vai lá que eu costumo aparecer com mais frequência, né? Todo dia eu tenho postado alguma coisa. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo para vocês me seguirem lá. Esse é o primeiro vídeo que eu faço de perguntas e respostas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e curte aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora. Então, gente, como eu falei, eu vim aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês me fizeram sobre assuntos aleatórios da odontologia. E eu vou responder hoje algumas perguntas. A primeira pergunta que vocês me fizeram lá foi: recessão, desgaste do dente é ocasionado pela escovação errada? Bom, gente, primeiro eu queria deixar claro que recessão é uma coisa, certo? E desgaste é outra. As duas coisas podem estar associadas, mas são coisas diferentes. A recessão é uma retração gengival. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem o que é, tá? Já o desgaste do dente está mais relacionado à abrasão do dente, que é um desgaste do esmalte dentário, certo? E eu também vou deixar aqui uma foto para vocês verem. Em alguns casos, os dois podem vir acompanhados. Tanto o paciente pode ter em um dente uma retração gengival, como também pode ter uma abrasão, que é um desgaste, certo? Aí a pergunta é, isso pode ser ocasionado por uma escovação errada? Sim, pode. Uma das causas é essa, certo? Mas tem outras causas fora essa. Então, se por acaso você tem uma escova com uma cerda muito dura, ou se você escova seu dente com muita força, isso pode ocasionar, né, essas duas coisas. Mas outras coisas também podem, como por exemplo, um aparelho ortodôntico, né, uma movimentação de um aparelho ortodôntico, pode também expor a raiz do dente. Enfim, tem outras causas. O ideal é que você vá no seu dentista, né, que você faça uma consulta com ele e ele vai poder te dar o melhor diagnóstico, o melhor tratamento para isso. A outra pergunta que vocês me fizeram é: a coroa, ela é sempre feita em dente que foi tratado canal? Gente, assim, acho que 95% é feita em dente que foi tratado canal, certo? Por quê? Porque a coroa, a gente coloca uma coroa no dente, que é uma prótese, né, um tipo de prótese fixa, quando o dente foi muito destruído. Então, se esse dente tem uma coroa muito destruída, significa que foi destruído ou por uma cárie, que era muito grande, ou então por uma fratura. Normalmente, essa destruição ela não é só na largura da coroa, mas ela também é em profundidade. E aí, ela sendo em profundidade, vai precisar tratar o canal, porque senão o paciente vai sentir dor. Por isso que na maioria dos casos que você tem que fazer uma coroa, que o seu dente está muito destruído, você tem que tratar o canal. Porque tem que botar um pino dentro para poder vir a coroa, certo? Para ficar uma retenção melhor, né, dessa coroa aí. Então a pergunta é, sempre tem que fazer o canal para fazer a coroa? Nem sempre, certo? Tem poucos casos que a destruição do dente foi mais em largura do que em profundidade, né? E aí a gente faz uma coroa sem tratar o canal. Mas esses casos são, assim, bem mais raros de acontecer. Outra pergunta que vocês me fizeram foi: quando se tem um implante, corre o risco de cair o parafuso? Assim, gente, dificilmente esse parafuso vai cair da sua boca, né? Ficar, tipo, cair na mão, né? Ficar dentro da boca. Não vai cair assim, certo? O que pode acontecer é que depois que você, né, colocar o implante, existe um período de que a gente chama de ósseo-integração, que é justamente a integração do parafuso, né, ali do implante com o osso, certo? Então, assim, se não foi bem travado ou se não teve essa ósseo-integração completa, esse parafuso, esse implante, ele pode vir a ficar mole, né, com mobilidade, e você pode acabar perdendo o implante, mas não que ele vai cair da sua boca. Outra pergunta também que vocês fizeram foi: quando devo tirar os meus últimos dentes? Né? Os últimos dentes, no caso aqui, eu creio que seja o terceiro molar ou o dente siso, né, que muita gente fala. Bom, gente, o ideal é sempre você fazer uma avaliação, de preferência com uma radiografia que a gente pede, que a gente chama de panorâmica, né? Porque assim, esses dentes, esses terceiros molares,
Normalmente quando eles crescem na nossa boca, né, quando eles ali estão querendo erupcionar, isso acontece quando os nossos maxilares já não crescem mais. Então imagina, o seu maxilar já cresceu e aí tem um dente que está querendo ainda nascer. O seu maxilar não vai mais crescer e aí ele acaba nascendo bem apertado. Então assim, tem casos que ele não chega nem a erupcionar, ele fica dentro do osso. E é através da radiografia que a gente vai ver se vai ter que tirar esse dente. Às vezes eles estão numa posição assim deitado, que pode reabsorver a raiz do dente vizinho. Então nesse caso tem que ser feito a extração, certo? Ou então um dente que nasceu, mas assim tá metade dentro da gengiva, metade fora. E aí tá acumulando o resto de comida e tá cariando e tá inflamando, infeccionando, também tem que tirar, certo? Ou então aquele dente que erupcionou todo, né, mas não tá em oclusão, tá com cárie, enfim, tá doendo, a gente tira também. Então o ideal também é fazer uma avaliação com o seu dentista e ver com ele a possibilidade de fazer essa extração, tá? Outra pergunta que vocês fizeram foi: pode fazer clareamento todo ano? O caseiro é tão bom quanto o de consultório? Sim, gente, pode fazer clareamento todo ano, certo? Mas sempre você precisa de uma avaliação com o seu dentista, porque ele vai poder, né, examinar tudo bem direitinho e decidir com você qual o tipo de clareamento, qual a porcentagem do ácido. Em relação a essa parte, o caseiro é tão bom quanto o de consultório? Sim, os dois são muito bons. A minha opinião é que a melhor técnica que eu acho para se usar é a associação do consultório com o caseiro, certo? Porque não tem tanta sensibilidade e de certa forma fica um pouco mais rápido, né, o resultado. Qual a diferença? O de consultório, a concentração do ácido é mais alta, é por isso que você vê um resultado quase que imediato, certo? Mas aí tem a questão da sensibilidade. Em alguns pacientes você pode sentir uma sensibilidade maior. Já o caseiro, ele consegue chegar no mesmo resultado, certo? Só que demora um pouco mais. Por quê? Porque a concentração de ácido é menor, mas em contrapartida a sensibilidade também não é tão grande quanto o de consultório. Mas essa questão da sensibilidade também vai depender muito de paciente para paciente, certo? Tem gente que faz e não sente nada. Outra pergunta foi: lente de contato, quando colocar? Bom, gente, a lente de contato ela é uma camada fina, né, de porcelana que é colocado cimentado nos dentes, certo? Então, assim, normalmente a indicação que a gente tem para lente de contato são pessoas com espaços entre os dentes, que a gente chama de diastema, ou pessoas que têm a forma do dente que não é muito legal, por exemplo, um dente conoide. Eu vou colocar umas fotos aqui para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, certo? Então, assim, se você, por acaso, acha o seu dente escuro, ou sei lá, seu dente tem muita restauração e tudo, é feita uma avaliação para saber se é melhor usar uma lente ou uma faceta. Existe uma diferença. A faceta, normalmente, ela tem uma espessura maior do que a lente. A lente, ela é mais fina. Então, muitas vezes, para colocar a lente, nem precisa de desgaste dentário. Já a faceta, como ela tem uma espessura maior, ela tem que ser desgastada, nem que seja ali um pouquinho, certo? Mas isso aí é o seu dentista que vai avaliar, porque cada caso é um caso. E a última pergunta, né, que eu vou responder hoje é: aquele creme dental carvão presta? Muita gente pergunta isso, né? Bom, normalmente esses cremes dentais, eles dizem que tem resultado para clareamento dental, né? Isso é uma mentira, certo, gente? Imaginem a seguinte coisa: você faz um clareamento com o seu dentista e o dentista precisa usar um ácido no seu dente para que a reação do ácido no seu dente comece a clarear, certo? Você acha que esse creme dental vai ter ácido dentro dele? Obviamente que não, porque senão quando você fosse escovar, sua boca queimava inteira, né? Então, se não tem um ácido, como é que ele vai clarear? Então, tem muitas pessoas que falam assim: ah, Jana, mas eu usei e eu vi uma diferença, né? Eu vi que melhorou, meu dente era um pouco mais amarelado. Mas o que que acontece? Parece que na nossa alimentação existem pigmentos que com o tempo eles vão grudando, né, na parte do esmalte. Eles vão ali grudando e vão ficando, vai ficando pigmentado o nosso dente. E o que é que esses cremes dentais têm? Eles têm uma substância que quando você escova, eles fazem uma abrasão no dente.
Então, ao invés de ser um clareamento, né, uma coisa que acontece ali, uma reação no dente, dentro do dente, acontece uma reação por fora, acontece um trauma, né, um desgaste dentário no esmalte. E quando o esmalte é desgastado, aquela película que tinha da pigmentação da sua alimentação, ela vai embora. Então, se ela vai embora, se o dente era pigmentado com alimentação e você desgasta o seu dente, consequentemente, ele vai dar uma sensação de que seu dente está mais claro. Mas não foi porque ele clareou o dente. Foi porque ele desgastou o seu dente. Então, lembra que eu falei lá na primeira pergunta de abrasão, né, que é esse desgaste dentário? É isso que esses creme dentais que prometem o clareamento fazem. Então, eu tenho certeza que ninguém aqui quer ter o seu dente desgastado. Então, gente, quer clarear o dente? Procure o seu dentista. Não adianta você procurar meios, né, mais baratos ou meios mais fáceis para fazer um clareamento. Você precisa do seu dentista para isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado esses esclarecimentos, né, sobre esses temas. Se você tem mais alguma pergunta para fazer, se você tem alguma consideração para colocar, alguma coisa para acrescentar, coloque aí nos comentários que eu vou ler e eu te respondo. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau!